Olá, sejam bem-vindos ao blog Tu És Petros e hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a importância de se estudar São Tomás de Aquino hoje, né? Quer dizer, nós demos início a uma série de vídeos que vão comentar a Suma Teológica, artigo por artigo, mas nós não tratamos da importância que isso tem hoje, porque, de fato, o que nós temos hoje não há um debate cultural, não há um debate de ideias, mas simplesmente uma imposição de uma única ideia dominante, que são normalmente oriundos do marxismo. O marxismo ele é uma espécie de câncer intelectual que, uma vez que ele se apodera da mente do sujeito, ele cria um estado de alienação tão grande em relação à realidade que é necessário praticamente um milagre para fazer o sujeito sair desse estado de torpor intelectual. Até porque isso causa uma certa euforia que não permite que a pessoa veja as realidades mais evidentes, né? E São Tomás de Aquino não é um remédio salutar contra isso, contra toda essa mentalidade dominante. Ele não é o único, mas é um dos melhores, se não o melhor. Nós poderíamos também obter esta saída, né, dessa massa de pressões que esmagam a inteligência todos os dias, por outros caminhos. Por exemplo, pela filosofia grega, o estudo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Poderíamos sair desse emaranhado tenebroso em que estamos também por Santo Agostinho e alguns outros filósofos, mas São Tomás de Aquino é realmente aquele que atingiu o cume da inteligência, atingiu um ápice praticamente intransponível. Há pouca coisa a se acrescentar na obra de São Tomás de Aquino. O que se deve fazer a respeito dela é basicamente aprendê-la e comentá-la. Mas a importância da obra de São Tomás de Aquino ela reside em muitos aspectos, mas um destes para a sociedade contemporânea é este, né? Então, quando nós analisamos a massa de pressões que estão em cima da inteligência hoje, nós ficamos chocados, boquiabertos. Praticamente nós vivemos numa ditadura onde não se pode contrariar, em hipótese alguma, aquilo que é a crença popular dominante. Um sujeito na Idade Média ele tinha muito mais liberdade intelectual e muito mais liberdade de fato do que nós hoje, né? Então nós vemos o seguinte quadro triste, né? Quer dizer, que são pessoas que realmente desempenham determinados, elas se tornam atores para parecer bonitinho, para parecer revolucionário, para parecer uma pessoa inteligente, descolada, mas ela contraria completamente a essência dela e completamente a realidade. Ela não para um segundo para analisar o que é que está acontecendo. Então, vejam só. Vamos pegar aqui alguns exemplos muito típicos, né, muito interessantes e que são costumeiros, certo? Então, um deles, por exemplo, é o caso de quando se tem lá uma greve numa universidade pública. Bem, a pessoa tem que levar em consideração o seguinte: quando você está recebendo um negócio de graça, você não reclama, a não ser que você tenha condições de pagar para fazer uma coisa melhor. Então você está pagando por alguma coisa, aí você pode exigir algo daquilo. Você está pagando os impostos, então você trabalha e você paga os impostos para o Estado, e aí você pode exigir algo melhor daquilo. Então você está trabalhando, está gerando riquezas, né? Mas quando você não trabalha, quando você fica o dia inteiro sentado lá, fumando maconha e lendo bobagem, você não tem o direito de reclamar de nada, você está bom demais. Tem que estar, graças a Deus, de estar lá dentro de uma universidade, podendo estudar, ou pelo menos fingir que está estudando, ou pelo menos sair de casa, e ninguém vai te encher o saco. Porque é um quadro infinitamente melhor do que você estar lá na Coreia do Norte sendo obrigado a se prostrar diante da estátua do líder norte-coreano, porque não tem liberdade de outra coisa, é obrigado a fazer isso. Então, se você está assim, descontente com a situação agora, vai para lá. Então lá você vai ser extremamente feliz. Quer dizer, na universidade, então o sujeito ele não trabalha. Muitas vezes ele vem de uma classe rica, uma classe intelectual, uma classe burguesa, uma classe superior, mas ele quer posar de proletariadinho revoltado. Quer dizer, ele quer posar de
de revolucionário, né? Então ele admite um papel social para fazer bonito diante dos colegas. Se ele não assumir essa identidade, ele não vai ser aceito no grupo. Então ele aceita que o grupo faça essa pressão sobre a inteligência dele. Então ele vai ler o que o grupo decidir, ele vai vestir as roupas que o grupo decidir, ele vai fazer o que o grupo decidir, né? Então ele já perdeu completamente ali a sua liberdade de ação, o que acarreterá depois a perda da própria liberdade intelectual. Então São Tomás de Aquino nos ensina a superar essas dificuldades. Um outro exemplo é na questão hoje tão comentada dos direitos dos animais. Bem, toda relação de direito, né, ela é uma relação também de deveres, né? Quer dizer, você tem direitos porque você tem deveres ou potencialidades para ter deveres, certo? Então, veja, não se pode falar de direitos dos animais, porque os animais não têm deveres, né? Você pode falar assim, de punições para os donos dos animais, se os donos dos animais violarem direitos, né, que só indiretamente atingem os animais. Mas quem vai ser punido é o dono do animal. E o dono do animal também tem direitos em relação ao animal ao qual ele possui, né? Então, mas atualmente você vive numa pressão tão maldita, uma pressão cultural tão maldita, que até os animais agora já são um foco de pressão contra você. Então, se você acidentalmente atropela um cachorro na rua, né, bom, aquilo lá pode desgraçar você, né? Quer dizer, então você tem que respeitar até os cachorros, que eles também agora exercem uma pressão sobre você, que você não pode agir de determinada maneira, ou parecer agir de determinada maneira, porque aquilo pode simplesmente destruir você. Até porque é uma coisa dos direitos animais que é extremamente contraditória. Além dessa questão de que um animal ele não tem deveres, então tecnicamente ele não tem direitos adquiridos, né? É diferente de uma criança. Então o pessoal pode falar assim agora, né? Sempre vai vir aqueles argumentos idiotas. Mas um bebê tem direitos, mas não tem deveres. Bem, mas espera lá, né? Um bebê, ele tem que, uma pessoa, ela tem os direitos pelo fato de ser pessoa humana, né? E de ter a potencialidade de ter deveres. Por exemplo, uma criança, uma pessoa, para ter que cumprir deveres para com o Estado, ele tem que ter vida. Certo? Então você primeiro garante a essa pessoa o direito à vida. Então aí você não pode abortar, por exemplo, né? Depois essa pessoa, tendo esse direito fundamental resguardado, ela vai adquirir outros direitos e outros deveres. Então, a situação é diferente. Quer dizer, você está tratando lá de um ser humano, né, que tem toda a potencialidade para assumir funções de dever. Mas para ele assumir essas funções de dever, ele tem que ter direitos, e o fundamental é a vida. Mas o animal nunca, ele vai sempre ser mais ou menos aquilo lá. Ele vai aprender uma coisa ou outra, mas ele nunca vai ter essa relação de dever, né? Uma outra coisa que me espanta é o seguinte: essas associações de direitos dos animais, ou então no Facebook, né, quando eles põem lá uma foto, vamos proteger os animais, normalmente é um cachorrinho bonitinho, fofinho, ou um gatinho. Quer dizer, eu nunca vi uma campanha de proteção aos direitos dos animais com um gafanhoto, com uma barata, com uma formiga, ou com outros, com um rato. Eu nunca vi, são sempre uns animais bonitinhos. Mas peraí, o que determina que o animal deve ser protegido? Então é o grau de fofura dele? É isso? Mas isso é um critério absolutamente objetivo, né? E aí você vem com aquelas estatísticas ridículas. Tantos cachorros são mortos durante o dia, durante um período de tempo, né? Por um dia, por um mês, por um ano. Mas o número de pulgas mortos nesse período é infinitamente maior. Eu acho que o número de pernilongos mortos também é muito maior. E a morte do pernilongo é muito mais trágica do que a morte de um cachorro, muitas vezes. O pernilongo é por esmagamento, né? Então ele é cuidado ali, sem dó. Eu nunca vi uma associação de direito para proteger os pernilongos. Mas peraí, então como é que você escolhe os animais que você vai proteger? Né? Ou você tem algo que vai servir para todos os animais, né? Ou você vai ter um negócio, você vai criar lá uma elite animal que deve ser protegida com unhas e dentes. Você faz campanhas e cartazes, etc. Adote um cachorrinho, um gatinho. Quer dizer, você vai basear na fofura do bicho, basicamente, né? Ou em outros critérios, naquela coisa assim que o cachorro é fiel ao dono, o gato ele é bacana, tal. Bom, nada contra, mas veja que até na sua relação com o seu animalzinho de estimação, o Estado já intervém, né?
o Estado já intervém. Então, quer dizer, você não tem mais aquela relação livre com o seu animal de estimação. Veja, que eu não estou aqui protegendo torturas ou desperdiçar a vida dos animais gratuitamente e inutilmente para satisfazer apenas um desejo de crueldade. Isso é absurdo, isso de fato não procede, né? Mas você não está diante também de um apocalipse canino e felino, né? Quer dizer, eu aposto para você que se não existir nenhuma organização de proteção a esses animais, se essas organizações começarem a cuidar, por exemplo, das crianças abandonadas, e deixarem que os animais cuidem de si mesmos, eu garanto que eles não vão ser assim dizimados, né? Ele não vai sumir, não vai ser uma espécie em extinção. Mas você pode ter mais absoluta certeza disso, né? Então você tem também esse tipo de pressão. Quer dizer, certa vez aí eu tive a infelicidade infelizmente um gatinho entrou no motor do meu carro. Eu não percebi que esse gato estava lá. Eu só fui dar conta da presença desse animal muito tempo depois, né? Mas quando eu percebi isso, uma outra pessoa também percebeu, ela quase bateu em mim. Quer dizer, é um negócio que é totalmente desproporcionado. E se você tenta enfrentar isso, você é praticamente massacrado. Então, veja como a inteligência ela sofre pressões absurdas. As pessoas se deixam pressionar e se deixam guiar por essas coisas, né? Invertendo completamente a ordem dos bens, colocando aqueles seres inferiores, no caso os animais, acima do próprio ser humano, que é superior. O ser humano que tem que cuidar, que está acima dos animais e cuidar deles. Então você primeiro cuida do ser humano e óbvio que o ser humano bem cuidado vai cuidar também bem das outras coisas, né? Agora, você permite que o animal se torne um tirano e que ele possa fazer todas as coisas e você não possa fazer praticamente mais nada, né? Quer dizer, se um cachorro hoje vai agredir... Eu tenho um filho de 2 anos. Se esse cachorro tenta agredir meu filho e eu mato um cachorro desse, nossa, William, porque você é muito ruim, você deveria ter, sei lá, tirado o cachorro, você deveria ter... Quer dizer, é um negócio assim que não tem um menor cabimento, né? Não tem um menor cabimento. Outro aspecto é a questão climática. Quer dizer, você também vive numa pressão violenta em relação a isso. Hoje, eu fiquei sabendo, dia 11 de fevereiro de 2013, eu recebi uma notícia de um casal na Argentina que se matou e matou os filhos com medo das mudanças climáticas, né? Quer dizer, com medo de nada. É isso que o marxismo faz na cabeça das pessoas. O marxismo, ele coloca na cabeça das pessoas medos de coisas que absolutamente não estão acontecendo. E aí ele cria uma situação, né, que não está acontecendo. Ele fala assim, olha, está acontecendo isso. E os agentes são esses. Se você quer parecer bonzinho, né, então combata essas pessoas que estão agindo dessa maneira, né? Vá para a rua, proteste, bata, haja da melhor, de qualquer maneira que evite que isso aconteça, né? E aí o marxismo ele faz isso, ele joga as pessoas um contra os outros o tempo todo, fumante contra não fumante, homossexual contra heterossexual. Eles ficam criando rixas que nunca existiram, meu Deus do céu, né? Eles ficam criando situações que simplesmente não procedem, né? E quer dizer, então é diante desse quadro assim, tenebroso que a obra de São Tomás de Aquino ela é uma luz, né? Porque ela vai fazer o sujeito pôr o pé no chão de novo e analisar as coisas partindo da realidade, né? O marxismo ele é um vírus porque ele te prende no mundo imaginário e faz você se sentir herói, mesmo você não sendo. Então o cara fica lá bancando palhaço. Quer dizer, o pai do cara é dono de 40 empresas, mas ele quer ser o que vai libertar o proletariado, né? Dizendo que ele não faz a menor ideia do que é ser proletariado, ele não sabe nem se existe proletariado, né? Ele ouviu lá no livro de escola que existe uma coisa chamada proletariado e ele acreditou naquilo, mas ele nunca foi averiguar aquilo lá realmente para ver se aquilo de fato procede. Então, mas para que ele faz isso? Para parecer bonito. E São Tomás de Aquino não tem necessidade de parecer bonito para ninguém. Quer dizer, você concordando com ele ou não concordando com ele, você amando ou odiando, ele está falando a verdade. Ele está partindo, na realidade, o mesmo com Aristóteles, o mesmo com Platão, com Sócrates, com Santo Agostinho. Quer dizer, esses caras eles não precisam assim da sua aprovação. Até porque eles não estão querendo lutar por uma revolução para transformar o mundo num paraíso. Eles estão querendo defender a verdade para que você se torne uma pessoa melhor. Quem vai ganhar lendo e entendendo a obra de São Tomás de Aquino, de Platão, Aristóteles, Sócrates, é você. Não é o próprio São Tomás de Aquino. Não é nada mais além disso. Os únicos a ganharem com isso é você mesmo. Então, meus amigos, meus conhecidos que estão na faculdade,
hoje sofrem, mas isso já vem de gerações anteriores, sofrem uma pressão desgramada. E você acaba defendendo e acreditando em coisas que você de fato não acredita, não defende, você mente para si mesmo o tempo todo, assume um papel que não é o que corresponde a você, acha que defender aquelas coisas com unhas e dentes vai fazer de você uma pessoa melhor, mais admirada, mais bonita, e não para pensar um segundo se a premissa daquilo que as coisas que você acredita tem fundamento, né? Então, veja, isso aqui foi alguns exemplos que me ocorreram agora, mas existem muitos outros exemplos, né? Muitos outros exemplos. Então, vejam aí o seguinte: como São Tomás de Aquino, então, vai contribuir para essa purificação mental, que vai levar anos isso, né? Não é uma coisa assim, quer dizer, você já cresce desde o prézinho, o pessoal te ensina a ser marxista. Veja, que para ser marxista você não precisa ler, até porque ninguém lê Marx, né? Quer dizer, ninguém gosta do negócio, é horrível, né? É mal escrito, mal formulado, cheio de contradição, então ninguém tem saco para ler aquilo, né? Nem os próprios marxistas leem as obras de Karl Marx, né? Então, eles ficam repetindo como papagaios aquilo que eles ouviram. Então, as pessoas, elas são marxistas sem saberem, né, que são. E aí, você, desde criancinha, então, a tia da escolinha já ensina lá doutrinas marxistas para você, e você nem se dá conta. E você vai alimentando aquilo e vai levando aquilo para a vida toda, achando que você está diante da verdade mais evidente do mundo, né? E não é bem por aí. O objetivo agora é fazer o seguinte: não é fazer você compreender a obra de São Tomás a fundo, se tornar um especialista, um doutor em São Tomás de Aquino. Não é esse o objetivo, isso não procede absolutamente. O grande objetivo, é fazer com que os princípios tomistas de pensamento sejam difundidos e aceitos, né? De maneira que a pessoa ela pense como São Tomás de Aquino, ou com as mesmas premissas, mesmo não sabendo quem foi que disse aquilo, né? As pessoas hoje pensam como Karl Marx, mesmo não sabendo quem foi Karl Marx, mas elas pensam igual, ou pelo menos tirando as conclusões das premissas que ele colocou lá, né? Depois desenvolvidas por Gramsci, pela Escola de Frankfurt e outras abordagens marxistas. Mas ela está pensando igualzinho esses caras sem nunca ter estudado eles, né? O tiozinho que está lá no mercado, ele basicamente é um marxista assim, formado, embora nunca tenha recebido uma formação assim, digamos, uma educação formal em Marx. Mas se foi feito isso com o marxismo, é possível fazer isso também com o tomismo, né? e com a filosofia sadia. Fazer as pessoas defenderem coisas, mesmo que elas não saibam de onde vem aquilo, mas saibam que aquilo é verdadeiro, que aquilo é bom. Então, a aplicação na vida, no dia a dia e para a solução dos problemas mais simples é para isso que deve ser utilizada a filosofia. A filosofia, então, que muda primeiro você, a compreensão que você tem de você mesmo, que faz com que você reconheça a realidade, que faz com que você perceba quem é você, para depois isso se converter em ensinamentos, e esses ensinamentos mudarem as pessoas paulatinamente. Não que isso também seja uma promessa para isso aqui na Terra, isso não existe, nunca vai existir, né? Mas, de todo caso, a verdade, ela tem o direito de ser difundida. Mentira não, o erro não tem direito, né? A verdade sim. Então é uma dessas razões, quer dizer, para servir um pouco de filtro para toda essa massa de pressão que nós sofremos, porque hoje o Estado interfere em tudo. Ele interfere na educação do seu filho, você é obrigado a mandar seu filho para a escola, ele interfere no seu casamento, ele interfere na sua relação com o seu bichinho de estimação, ele interfere em praticamente tudo, se você pode fumar em tal lugar ou não pode. Quer dizer, é uma pressão violentíssima que só tende a sufocar a inteligência, né? Então, que São Tomás de Aquino rogue por nós e que seus ensinamentos nos permitam assim avançarmos um pouco mais e superarmos toda essa escuridão intelectual na qual nós estamos imersos atualmente. Bem, forte abraço e daqui a pouco eu devo publicar a resposta, o argumento terceiro da primeira questão da Suma Teológica, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus, até mais.